Irmãos e irmãs, nesta solenidade, bendizemos a Deus pela fé de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo, colunas da nossa igreja que testemunharam com sua vida e com seu sangue a fidelidade a Cristo e seu pedido de anunciar o Evangelho. Rezamos em especial pelo Santo Padre, o Papa Francisco, sucessor de Pedro, a quem está confiado o rebanho de Cristo. Com alegria, iniciemos cantando. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, te amarei. Canta, povo de Deus. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei para sempre, Senhor. Te amarei para sempre, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Filhos e filhas, eu quero saudar a todos que estão acompanhando em casa, pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti. Quero saudar a todos que estão aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. E quero pedir uma calorosa salva de palmas. Viva São Pedro! Viva São Paulo! Viva! Viva o Papa! Viva! Que viva mais desnorteante, que viva mais sem graça. Viva São Pedro e São Paulo! Viva! Viva o Papa Francisco! Viva Jesus! Te amarei para sempre, Senhor. Te amarei para sempre, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebrar Pedro e Paulo num só dia é celebrar exatamente o que Deus quer, que cada um, do seu jeito, com sua forma, na diversidade dos seus dons, unidos no Espírito Santo, nos coloquemos a serviço. Vamos pedir perdão pelas vezes em que, justificando que não concordamos, nos separamos, justificando que de repente não é o que eu penso, eu denigro, pelas vezes que nos falta essa comunhão como igreja, que nos falta essa comunhão como católicos, que nos falta essa comunhão como batizados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus cheio de misericórdia e compaixão,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glorifiquemos ao nosso Deus cantando o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz no nome celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, Vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, o engenheiro do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Toda a igreja. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos, coloquemos as nossas intenções diante de Deus. Quero citar aqui todos os nossos associados, ou melhor, citando estes, lembrar todos: Lara, Jordana, Azevedo, Henrique, Fortaleza, Ceará, Aline Rodrigues Matos Nunes, Espigão do Oeste, Rondônia, Érica Menezes de Araújo Alves, Papagaios, Minas Gerais. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A fé professada por Pedro e Paulo é o modelo de adesão a Jesus e seu Evangelho. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu
E o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em resposta a esta leitura, cantemos o Salmo 33, que tem a seguinte antífona: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Salmodiemos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, ele
O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, celebramos hoje a solenidade de dois grandes santos. Celebramos São Pedro e São Paulo. E a graça de celebrarmos duas colunas da igreja nos faz pensar sobre o ser igreja, servir a igreja, construir a igreja, e construindo a igreja, construir o reino dos céus. Também celebramos o dia do Papa, em virtude do dia de São Pedro, e somos chamados a rezar pelo Papa Francisco, na sua missão, nas suas debilidades, nas suas dificuldades e nas suas intenções. Filhos queridos, também, se olharmos para o lado, nós temos um altar lateral que muito bem nos representa o que vamos celebrar em todo este mês de julho. Nós celebramos a nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, mãe do Santo Escapulário, que faz parte do nosso carisma, faz parte da nossa devoção, e é ela que, sendo madrinha, nos protege, nos impulsiona e nos guarda no seu coração materno. É claro que cada um tem a sua devoção mariana e respeitamos, mas a nossa oficial proteção se dá e nosso apelo é feito
a Nossa Senhora do Carmo. Por isso, eu reservo a ela o seguinte dizer, o que para mim é mais do que um dizer, é uma realidade. Mãe, nunca se ouviu dizer, e eu sou testemunha disso, que alguém, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. E acredite, isso é a mais pura verdade. Também, queridos irmãos, no mês de julho, o que nos levará, depois de terminarmos a árvore genealógica, a cura da árvore genealógica, começarmos a pedir o derramamento de um sangue precioso de Jesus, que provém das santas chagas, representado também aqui, aquilo que nós vamos cantar, muitas quintas eucarísticas. Quem poderá desistir? Quem poderá, se o sangue de Jesus é derramado sobre nós? Vamos cantar. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? Coloca a sua mão sobre o peito e cante. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? Bom, eu gosto de apresentar tudo isso que vamos celebrar, e é muito bonito. Então o mês de julho, ele se torna muito especial. O mês de julho, ele se torna convidativo, se torna instigante. Nossa Senhora do Carmo, o preciosíssimo sangue de Jesus, e hoje a começar, São Pedro e São Paulo. Veja, meus irmãos, celebrar aquilo que a primeira leitura vai nos contar, que Pedro estava na prisão, Pedro era mantido na prisão, e veja que foi um capricho de Herodes. Por quê? Prender alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar Tiago, o que era primo irmão de Jesus, e viu que esse espetáculo, sim, pão e circo, sempre agrada. Pão e circo sempre faz o governante ser benquisto. Visto que isso agradava, mandou prender Pedro. Impressionante que Pedro estava preso por 4 grupos de soldado, com 4 soldados cada um. Quer dizer, para pensar, que ameaça oferecia Pedro? Que ameaça para Herodes? Que ameaça para um reino? Nenhuma. Mas por que tantos soldados? Queridos irmãos,
O que eu gosto de e quero frisar nesta primeira leitura é que o mal tem medo do bem. Veja, Pedro se torna motivo e ameaça. E o que ele tinha? E por que se tornava ameaça? Pela fé, pelo serviço ao Senhor. Porque ele era ameaça. Porque no Evangelho ele disse para Jesus: tu és o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, reconhecer Jesus como Senhor ameaça. E eu digo, acredite que você, eu, quando levamos a sério o Evangelho, nós nos tornamos ameaças, motivo de mudança, motivo de transformação. Uma família cristã ameaça, um pai católico cristão é uma ameaça, uma mãe católica cristã é uma ameaça. Há poucos dias me contaram, eu não vou dizer nomes, mas estou acompanhando de longe, numa escola, numa reunião de pais, quando uma mãe questiona aquilo que estava sendo colocado para os alunos ouvirem na hora do recreio, e questionou: espera, meu filho não escuta funk em casa, e vocês estão colocando funk? Nada contra o funk, eu não estou fazendo aqui crítica nem apologia, a questão não é essa. Quem segue Jesus Cristo se torna uma ameaça. Pedro, só porque seguia Jesus, colocaram um monte de soldados. Veja, segundo ponto que quero destacar: enquanto Pedro estava preso, veja o versículo ali, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Olha que coisa mais linda, a igreja rezava continuamente por ele. Esse é o papel da igreja. Eu falava do carisma nosso, Nossa Senhora do Carmo, mas um dos aspectos do nosso carisma da obra evangelizar, é sermos intercessores. Não é à toa que está lá, ó, intenções. Não é à toa que nas 24 horas nós tínhamos parecia livros encadernados, pareciam enciclopédias de pedidos de oração. A igreja reza pelos necessitados, a igreja que reza pelos presos, a igreja que reza pelos injustiçados. Meus irmãos, isso é ser igreja. As adorações do Santíssimo, o ministério da intercessão, seja ministério que nós temos, mas seja no dia a dia. Está ali, estão mostrando as imagens, obrigado, foram rápidos bastante. Quando acontecem as missas aqui, adorações, nós temos mulheres que estão na capela rezando, mas também o rezar um pelo outro. Meus irmãos, se você soubesse a força que tem uma oração. Herodes estava pronto para matá-lo. Pedro dormia. E por que diz que dormia? Porque Atos dos Apóstolos insiste que dormia, para dizer que toda a obra é de Deus. As nossas libertações, é bonito isso, porque nem sempre as nossas libertações e os nossos livramentos são fruto das nossas orações. Acredite, a grande maioria nós não merecemos, e as libertações e os livramentos são de quem? Fruto da igreja que reza e ação de Deus. Por isso que eu falo para você, pai, mãe, não esmoreça. Por isso que eu digo para você, não precisa ser pai, não precisa ser mãe, não para de rezar não. Se você está tudo bem na tua casa, quer um conselho? Reze mais ainda.
Você não sabe se você vai tropeçar. Não estou falando tropeçar moralmente. Eu estou falando de você quebrar o dedo amanhã. Você quebrar o focinho não, ninguém tem focinho. Quebrar o nariz. Se espatifar no chão. Desculpe, eu quero só, estou dramatizando para dizer, quando está tudo bem, aí que é a hora da gente rezar, para ter aquela caixa d'água cheia. Por que a primeira leitura mostra um Pedro inerte, dormindo? Por causa disso. A libertação e o livramento é sempre Deus na nossa vida, mas a oração é importante. É impressionante, meus irmãos, o anjo do Senhor. O Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder do Herodes. Ah, meus irmãos, o anjo do Senhor envia o seu anjo. Não sei como tem gente que não acredita nessas coisas. Esses dias eu rezei no rádio. Eu falei: mãe, reza pelo anjo da guarda do teu filho. E eu digo para você, peça sempre para o teu anjo da guarda. Eu quero fazer, vem agora, eu falei adoração eucarística, mas eu quero na semana das Santas Chagas pregar sempre sobre São Pio, todo dia ter uma pregação sobre São Pio, porque São Pio é devotíssimo do anjo da guarda. E às vezes a gente não reza. O Evangelho, nós estamos falando de São Pedro. Sim, estamos falando do Pedro que é Quefas, pedra. Eu vou para você, se tiver algum crítico que vai dizer que Pedro não é a pedra fundamental. De fato, a única pedra angular é Jesus Cristo, mas Pedro é a pedra da construção. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular. Pedro é a pedra da construção. Tu és Quefas. E o que é essa pedra da construção? É a fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A fé de Pedro o fez uma ameaça para um rei, um galileu, um pé rachado, um homem grotesco, ameaça para um rei esquisito, poderoso, e depois vai se tornar uma ameaça para o Império Romano, que César Augusto vai mandar crucificá-lo. Espera aí, gente, será que, desculpe falar, Pedro estava com essa bola toda? Não. Quando ele se deixa usar, quando ele se deixa agir pelo Espírito Santo, quando ele, mais do que uma palavra bonita, ele assume: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo na minha vida, ele se torna o Papa, o bispo dentre os bispos, o servo dentre os servos. Ele se torna o representante de Cristo na terra, não pelos seus louros, não pelos seus lindos olhos, mas por aquilo que ele se tornou, a melhor expressão da fé do Cristo, o Messias, Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, isso é Deus que faz. E isso não é só de Pedro, uma prerrogativa de Pedro. Qualquer um de nós, e a história da igreja está cheia, escolher os fracos para confundir os fortes. É algo impressionante. São Paulo é outro homem apaixonante e apaixonado por Jesus. Gente, ele era tão apaixonado, a segunda leitura, incansável segunda leitura, que esse homem é capaz de dizer: não sou eu que Cristo que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você percebe que o ponto comum dos dois
amor a Jesus Cristo, serviço a Jesus Cristo, apaixonados por Jesus Cristo, e também libertados. Se Pedro foi libertado da prisão, Paulo também o foi. Os dois experimentaram o Cristo que quebra cadeias, rompe grilhões, transforma as vidas. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Filhos, levemos isso para a nossa vida. E ainda uma última mensagem, porque eu vou ser sincero, até meio-dia, até 2 horas, o dia inteiro do domingo era falar sobre São Pedro e São Paulo. Esses dois são incansáveis, mas unidade com o Papa. Hoje, Papa Francisco. Nós não seremos católicos se rompermos com o Papa. Não seremos igreja se rompermos com o Papa. Da nossa parte, lealdade, unidade, fidelidade, oração. É isso que se espera de um padre, de um leigo e de um católico. Filhos queridos, é impressionante que na segunda-feira, um dia depois de São Pedro e São Paulo, nós celebramos Santo Tomé, o homem das santas chagas. Que o Senhor nos ajude a vivermos tudo isso, e que esse mês de julho seja um derramamento do sangue de Jesus das 5 chagas sobre nós, e que Nossa Senhora, a Mãe do Carmo, nos guarde e nos ampare. De pé. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces, pedindo pela intercessão de São Pedro e São Paulo. Ouvi-nos, Senhor, todos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Assegurai, Senhor, que a vossa igreja, solidamente construída sob o fundamento dos apóstolos Pedro e Paulo, exerça na autoridade e no amor a sua missão de anunciadora do reino, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, e concedei-lhe saúde de alma e de corpo, firmeza na fé e constância na caridade, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor.
Concedei, Senhor, a todos os que estão sofrendo tribulações, a mesma alegria que Pedro e Paulo sentiram por sofrerem por vosso nome. Nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Acompanhai-nos, Senhor, para que, exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, possamos ser continuadores da missão de Cristo. Nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Atendei-nos, ó Pai, nós vô-lo pedimos, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Com as oferendas do altar, incluímos a vida e o ministério de nosso Papa Francisco. Você que participa pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Ligue 0 operadora 41 3221 6060 e também participe da campanha Jesus das Santas Chagas com sua doação extra. Cantemos. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o brilhar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o brilhar da chama, a certeza de dar. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro, São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo José Antônio Peruso, auxiliar Reginei, emérito Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, providenciai, os santos apóstolos, São Pio, São Tomé e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece para vivermos o bom combate da fé, como os apóstolos São Pedro e São Paulo. Cantemos. Te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Todos, Senhor, tu me olhaste, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. eu larguei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão,
na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Filhos queridos, nós estamos em plena ação, campanha de Jesus das Santas Chagas, e convido você a fazer a sua doação mensal e ajudar na campanha de Jesus das Santas Chagas referente a este mês de julho. Você recebeu o adesivo, e este adesivo representa um boleto que foi de cor amarela, e você pode fazer a sua doação também pelo QR Code que você está vendo, ou, se preferir, também pelo calendário anual que foi enviado. Portanto, ajude-nos na campanha de Jesus das Santas Chagas referente a este mês de julho. Não tenho aqui os dados, mas você sabe, é isso aí. Filhos queridos, também quero lembrar, em agosto, quem quiser ter mais informações, em agosto eu estarei nos Estados Unidos. Mais informação você tem tanto no site Padre Reginaldo Manzotti, quanto na Missão Evangelizar é Preciso Estados Unidos, tanto no site Padre Reginaldo Manzotti, quanto na Missão Evangelizar é Preciso Estados Unidos, inclusive começando em Orlando. Depois, no final de semana, estarei pregando New Jersey, e depois outros locais. Procure se informar, é um prazer. E também em setembro eu estarei com momento de espiritualidade, nunca foi segredo, em Carmo do Cajuru, no dia 2 de setembro, às 18 horas, no Parque de Exposição. E dia 3 de setembro estarei em Belo Horizonte, Gospamira. Está longe, é verdade, mas a gente tem que avisar antes para que a pessoa possa se programar. Mais uma vez, minha profunda comunhão, estamos juntos, toda a Missão Estados Unidos, Missão Evangelizar é Preciso. Entre lá no site, vai lá no Instagram e adquira o seu convite para estarmos juntos. Vamos à bênção de Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe. A bênção dos objetos, quem os trouxe, segure nas mãos. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoeis esses objetos, imagens, feitos para honrar vosso Filho, que na vida tenhamos a intercessão e no futuro a glória eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus esteja sobre vós, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, uma salva de palmas a São Pedro, São Paulo, ao Papa, a Nossa Senhora do Carmo. Deus abençoe a todos.